Nesse vídeo eu vou te dizer 10 coisas que você precisa saber para ler e entender melhor a Bíblia. Não sai daí e já compartilhe esse vídeo com alguém. Seja muito bem-vindo, esse é o canal Desenhando a Bíblia. Aqui você encontra diversos estudos bíblicos e para você não perder mais nenhum, inscreva-se no canal. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Patrícia Jacobi. Me segue lá nas outras redes sociais e inscreva-se nos meus outros canais. Bom vídeo! Muita gente me pergunta como ler ou estudar a Bíblia. Aqui no canal já tem vídeo sobre isso, você pode conferir. Muita gente alega não entender nada. A verdade é que existem diversas barreiras que dificultam o nosso entendimento. Aqui no canal também tem um vídeo falando sobre as razões de não entendermos a Bíblia. E é muito importante você estar ciente disso para então conseguir entender a palavra de Deus. Por isso, confere lá. Para entender melhor a Bíblia, é importante você ter em mente algumas verdades a respeito dela. Por exemplo, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é um dos livros mais influentes de todos os tempos. É o mais traduzido, mais vendido e o mais importante. Alguns afirmam que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, o que não é verdade, pois a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é plenamente inspirada e não possui erros ou contradições. Mas quando digo isso, não me refiro às diversas traduções disponíveis que temos hoje, mas aos autógrafos, que são os textos originais, escritos diretamente pelos homens que foram inspirados por Deus. Esses autógrafos não existem mais, apenas umas poucas porções deles. Não podemos negar que houve possíveis erros de copistas ao longo dos séculos. No entanto, a Bíblia é o livro mais bem documentado que existe. Você pode confiar sim nas suas traduções. Pouquíssimas partes da Bíblia possuem algum tipo de debate com relação à originalidade do que foi copiado. Além disso, essa pequena porção não afeta de forma alguma as doutrinas bíblicas centrais da fé cristã. Saiba que a Bíblia é composta por diversos gêneros literários. Isso é importante saber, pois a forma como ela está escrita afeta como lemos e, consequentemente, como a interpretamos. Em cada estilo literário, você deve usar diferentes abordagens para interpretar e aplicar em sua vida. Dica número 2. Saiba que a revelação da Bíblia é progressiva. A revelação de Deus registrada na Bíblia não ocorreu de uma vez só. Foi um processo progressivo. Isso significa que, embora haja uma unidade fundamental nas Escrituras, também há um desenvolvimento ao longo do tempo. É por isso que afirmamos que o Antigo Testamento deve ser interpretado à luz do Novo e vice-versa. Por exemplo, no Antigo Testamento encontramos informações sobre a importância do sacerdócio levítico. No entanto, ao explorarmos o Novo Testamento, percebemos que esse sacerdócio era temporário e apontava para o sacerdócio perfeito e definitivo de Cristo, o nosso sumo sacerdote, como destacado pelo escritor da Carta de Hebreus. Dica número 3. Saiba que a Bíblia conta a história da redenção. A Bíblia é um livro que fala sobre Deus e o seu plano para redimir as pessoas ao longo da história. Não devemos ler as Escrituras como se fosse um livro de histórias comuns ou científicas. Embora ela contenha registros históricos, o principal é a história da redenção. É importante entender que a Bíblia usa a linguagem simples dos autores e não científica. Algumas críticas à Bíblia surgem porque as pessoas não percebem isso. Por exemplo, algumas pessoas dizem que a história de Josué, que menciona o sol parando, está errada, porque sabemos que a Terra gira em torno do sol. Mas esse trecho da Bíblia não está tentando explicar a ciência. Ele está mostrando como Deus cuidou das coisas do ponto de vista de quem estava observando, que obviamente não tinha o conhecimento científico que temos hoje. Mesmo que agora saibamos que é a Terra que se move, ainda usamos essa maneira de falar sobre o Sol nascendo de um lado e se pondo de outro. Dica número 4. Saiba que Cristo é o centro da Bíblia. Talvez isso seja uma surpresa para você, mas você e as suas dores não são o centro da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, Cristo é o foco principal das Escrituras.
Absolutamente podemos dizer que a Bíblia é cristocêntrica. Isso significa que tudo que está escrito na Palavra de Deus aponta em todos os seus ângulos para a pessoa de Cristo. O Antigo Testamento mostra claramente a promessa do Messias, o Filho de Deus enviado para salvar o povo. O Novo Testamento detalha como essa promessa foi cumprida. Outra dica que você precisa saber é que a Bíblia está completa. O cânon bíblico está fechado, ou seja, nada mais pode ser adicionado a ele. Apenas os livros que conhecemos e estão na nossa Bíblia foram reconhecidos como inspirados, e isso com uma série de critérios. A Bíblia não necessita de qualquer complemento. Alguns textos extra-bíblicos podem ser usados como fonte de consulta para entendermos o contexto histórico ou cultural da época, por exemplo. Porém, nunca esse tipo de leitura pode ser igualado ao texto bíblico e tido como inspirado. Número 6. Saiba que a Bíblia é a sua melhor intérprete. De fato, existem passagens desafiadoras nas Escrituras. Contudo, geralmente, uma interpretação cuidadosa de outros textos bíblicos esclarecerá um trecho que possa ser difícil de entender. Por isso, é muito importante ler um texto e sempre buscar a sua referência a ele em outras passagens, ainda que não seja de forma direta. Todo texto bíblico é ligado de alguma forma a outro texto. O pastor Marcos Botelho chama isso de hiperlink e explica muito bem em seu livro O Mosaico Bíblico, e eu vou deixar o link dele na descrição desse vídeo. Outra coisa que você precisa ter em mente quando for ler a Palavra de Deus é que ela não contém mensagens ocultas. Ao longo do tempo, algumas pessoas se esforçaram para argumentar que a Bíblia contém mensagens codificadas e significados secretos. No entanto, todo estudante aplicado da Bíblia deve compreender que ela é a revelação aberta da Palavra de Deus, não algo escondido. O propósito de Deus foi se revelar de maneira especial por meio das Escrituras, não criar um livro enigmático compreensível apenas por um seleto grupo. Embora existam partes muito desafiadoras, elas não representam códigos ou mensagens secretas. O que dificulta a compreensão não são códigos especiais, e sim abismos culturais e históricos, por exemplo. Mas eles podem sim ser vencidos por qualquer pessoa com dedicação. Você pode entender a Bíblia. E isso, inclusive, nos leva ao próximo ponto, que é: leve em consideração a época e a cultura em que a Bíblia foi escrita. Saiba que cada texto da Bíblia tem apenas um significado. Antes de tudo, é crucial compreender o significado original destinado ao seu primeiro público. Alguns estudam a Bíblia de maneira equivocada, aplicando o texto com uma mentalidade moderna e desconsiderando a cultura e o contexto da época. Por isso, tentam encontrar sentidos e significados que não existem no texto, resultando frequentemente em interpretações fantasiosas repletas de alegorias e espiritualizações excessivas. Antes de aplicar em sua vida, procure entender o que o autor quis dizer para aquela época e tempo. É importante destacar que, embora haja um único sentido e significado em um determinado texto, sua aplicação pode ser bastante abrangente. Portanto, é possível interpretar o texto de maneira correta e aplicá-lo de diferentes formas nos dias de hoje. E esse assunto também está bem esclarecido no livro do Marcos Botelho, que o link está na descrição. E uma coisa que é muito importante: você não precisa saber tudo de uma vez só. É frequente pessoas tentarem exceder o que o texto bíblico está comunicando para parecer que sabem tudo. Esse comportamento é prejudicial, pois adiciona ideias que não estão presentes na Bíblia. Isso pode gerar frustrações e até heresias. Outras ainda afirmam ter recebido uma suposta revelação sobre uma interpretação específica de um texto bíblico que ninguém mais teve, o que não faz sentido. Às vezes parece que precisamos saber de tudo, mas isso não é verdade. A nossa busca por respostas pode nos levar mais perto de Deus, e Ele sim tem todas as respostas. Fique calmo, você vai aprender aos poucos, mas só com a ajuda do Espírito Santo. Por isso é fundamental orar antes e depois de ler a Bíblia. E claro, pessoas que já dedicaram as suas vidas ao estudo das Escrituras também podem te ajudar.
E a minha última dica para você que quer ler melhor a palavra de Deus é: não tenha pressa para ler ou estudar a Bíblia. Como eu disse no ponto anterior, você aprenderá com o tempo. Tenha paciência ao encontrar desafios. Algumas pessoas ficam excessivamente preocupadas com prazos, buscando seguir um programa de estudo dentro de um período específico. Embora seja importante manter um cronograma com metas a cumprir, essa programação nunca deve pressionar o ritmo dos nossos estudos. Se isso acontecer, o nosso estudo da Bíblia ficará superficial. Evite pular etapas de uma interpretação bíblica sólida, pois isso resultará em um estudo deficiente, confuso e, em muitos casos, problemáticos. Portanto, dedique-se a aprofundar-se no texto bíblico. Esforce para analisar cada detalhe. Isso naturalmente o levará a uma interpretação profunda, com uma aplicação significativa ao longo de toda a sua vida. Pode parecer tudo muito difícil e complicado, mas novamente eu digo, fique calmo, vai dar certo. Pouco a pouco tudo vai se encaixando em sua cabeça e você passará a compreender as Escrituras com mais clareza. Não são apenas pastores que conseguem estudar e interpretar a Bíblia. A mensagem do Evangelho é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa mensagem é bastante clara a qualquer pessoa. Não desista! Procure os links na descrição desse vídeo. Esses materiais vão te ajudar a entender a Bíblia e aplicá-la em sua vida. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Se você gostou do meu conteúdo, entre no meu clube de membros e assista a mais vídeos exclusivos. Forte abraço e até a próxima!